Fala galera, eu sou o Gabriel E eu sou a Júlia. e essa é a nossa primeira session matinal. Bom, Desculpa. a gente vai fazer uma breve apresentação sobre a gente, né? Pra vocês também estarem um pouco minimamente contextualizados. Quer começar? Quer que eu fale? Não sei. Vamos Bom, começar pelo básico. a gente é um casal. Pelo que dá pra adivinhar. A gente é um casal há 6 anos. 6 anos. Desde a nossa adolescência, a gente começou a namorar com 17 anos. Só 2 bebês adolescentes. Passaram por muita coisa. Sim. A vida não tem sido delicada nesses últimos 6 anos com a gente. Mas a gente tá aqui. Mas a gente é resiliente. E isso fez com que a gente desenvolvesse muita capacidade de storytelling, porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é conversar sobre a vida. Nossa. É ter uma session e conversar. Sabe aquela... Tem um estudo que fala que, tipo, pessoas casadas, tipo, casais em geral, falam em média, tipo, conversam em média 30 minutos por semana. E daí, quando eu li isso, eu pensei... Eu acho que, tipo, não vou falar que são 30 minutos que a gente não conversa, né? Porque a gente dorme. Mas é muito absurdo, porque 30 minutos é só a breve introdução de uma história que eu vou contar. Por que a gente decidiu fazer isso? Né? Por que a gente decidiu começar a gravar as nossas brisas? Bom, porque a gente tem muito tempo livre, na verdade, né? Nossa rotina é bem compatível. Muito tempo livre. Não, eu exagerei, mas tipo... Mas vamos falar, a gente tem uma rotina super privilegiada, comparada de 90% também das pessoas, sabe? A gente trabalha de casa, a gente trabalha home office. A gente trabalha home office, a gente trabalha, tipo, No período da noite. A gente tem uma rotina maleável quanto a isso. Sim, a gente tem uma rotina compatível com esse nosso hobby, né? E também vale acho que ressaltar que a gente mudou de cidade e de estado também. Já faz 8 meses. 8 meses atrás a gente mudou de estado também pra trabalhar, né? Sim. Então, o que acontece é que a gente não tem muito amigo aqui também, porque a gente tá numa cidade nova. Sim. Que a gente veio pra trabalhar e que a gente trabalha de casa. Então a gente tem muita coisa pra falar, porque o nosso hobby preferido é conversar. Mas a gente não tem quase ninguém pra compartilhar, porque, enfim... Porque essa mesma rotina que é muito maleável para certas coisas também faz com que a gente não consiga ter contato com as pessoas, porque enquanto a galera da nossa cidade está saindo, está tendo contato com as outras pessoas à noite, é à noite que a gente trabalha. A gente tá... Parece outra coisa, né? A gente não trabalha muito. Não é esse o nosso trabalho. A gente trabalha... Bom, a gente pode falar com quem a gente trabalha. A gente trabalha com comida, com delivery de comida. A gente Então... tem uma dark kitchen. O quê? Nada, porque eu tava fazendo assim, ó, no termo Dark Kitchen, e tu, ó. Dark Kitchen. Bom, eu não sei se esse é o termo jurídico certo, mas... A gente tem a Dark. É porque eu queria falar que a gente trabalha com comida, com blá blá blá, mas falar com Dark. Mas eu não vou contar o que é ainda. Tudo bem. Mas a gente tem. Mas é porque assim, também outra coisa, já que a gente tá se conhecendo, também vale ressaltar que eu sou a extremamente cautelosa do casal. Eu sou a que tá aqui vendo todos os negócios e pensando, e se... Sei lá, tipo, porque todo mundo usa Dark Kitchen, tá ligado? E eu vivo jogando dados. E o Gabriel é tipo assim, não, viver. E eu tenho que ficar, não, amorzão, antes de sair, bota o capacete. Mas é isso. Mas tá tudo bem. A gente se diverte pelo menos, eu acho. Eu me divirto, eu posso falar. Mas então, a nossa rotina, tipo, né, é uma bênção e uma maldição. Mas, já que a gente passa tanto tempo conversando e levanta tantos bons pontos, a gente acha que, tipo, seria legal compartilhar, né, como se fosse realmente uma session coletiva. E, né... Deu branco. Compartilhar, porque assim, às vezes enquanto a gente... Quem quiser acrescentar, quem quiser, tipo, né? A gente quer saber novas opiniões também, porque a parte acho que vem com uma maldição também da gente viver muito tempo junto, o que a gente gosta, mas é que tem uns pontos que agora eu paro e penso, tipo, se eu ficar só coisando a minha opinião com o Gabriel, sabe? E não, tipo, ouvir a opinião de outros, a gente vai ficar se enganando, sabe?
Porque, tipo, é uma questão humana. Não é assim, eu acho que a gente se engana, blá, blá, blá. Mas, sei lá, sou uma pessoa que penso muito, sou muito cautelosa. E eu fico pensando, também quero saber o que as outras pessoas pensam, porque eu também não quero desaprender a socializar, sabe? Sim, com certeza. Aí, tipo, às vezes você tem que ter aquele amigo pra te dar um toque também. Né? Sim. Olha, mas assim, a Lili veio pra sacanear, né? Não, vai lá. Não, eu ia pegar e mostrar, pelo menos pra mim. Não, mas ela vai ficar... Não. Ela vai ficar aqui fazendo esse barulho. É só pra mostrar pras pessoas que a gente não tem um porco. Quer dizer, a gente tem. Mais ou menos. Mas quem tá fazendo os barulhos de porquinho é essa porquinha aqui. Ela fica aqui. Não. Tá, agora vai pra lá. Vai. Vai pra lá. Vai lá deitar. Vai pra sua cama. Muito do que levou a gente a decidir gravar também tem a ver com os nossos últimos 2 anos, que tem a ver com a gente ter mudado, que tem a ver com a gente não tá tendo muitas amizades ultimamente. Tem a ver com a vida, né? Porque, tipo, A nossa vida tem tomado uns rumos. Tomou um rumo, tipo... Mas a gente também escolheu tomar esse rumo, né? Não, com certeza. Com certeza. Porque eu acho que, tipo, se eu puder, da minha parte, começar a contextualizar, já que tu falou isso, me puxou um... Se eu tivesse que pensado que a minha vida tava 2 anos atrás, eu tava enlouquecendo. Tipo, eu tava ativamente dentro de um burnout e eu tava, sei lá... Eu escolhi mudar minha vida, sabe? Tipo, a minha vida tomou rumos proporcionalmente diferentes, porque eu também tomei uma decisão difícil e tu também tomou uma decisão difícil. Sim. A contextualização dos últimos 2 anos tem a Como ver foi os teus últimos 2 anos? Tem muito a ver com o tema desse nosso primeiro vídeo, que é amizades. Né? Sobre como amizades marcam o período que você está vivendo. Tipo, o período que você vive, né? Você vai lembrar dele para sempre pelas coisas que aconteceram. Mas você também sempre vai carregar as pessoas que compartilharam esse momento contigo. A gente teve amizades incríveis nos últimos anos. Incríveis. Ter mudado fez a gente se separar de, sabe? Muita gente legal. Até certo ponto. Sim, a gente passou por muita coisa nos últimos 2 anos. Assim, coisas transformadoras de vida, tipo, realmente eu poderia marcar como se fosse esticadamente, assim. Tá certo esticadamente? Eu inventei essa palavra? Eu não sei o que você tá querendo dizer, então eu não sei. Ups! Os últimos 2 anos, ao mesmo tempo que marcaram, eu sinto, tipo, muito o fim da nossa adolescência, por mais que a gente já tivesse 21, 22 anos, sabe? Foram 2 anos de transição pra, Foram 2 anos realmente de transição. Essa fase de jovem adulto, né? Foi muita fase de jovem adulto, porque ao mesmo tempo que a gente tava lutando com muitas coisas que pareciam até infantis, a gente também tava lutando com muitas coisas que eram muito de adulto, sabe? E era uma coisa muito misturada, sabe? E teve alguns assuntos nesses 2 anos que aconteceram essas coisas, tipo, de, sei lá, de mudança de estado, de, sei lá, da minha parte, mudar o rumo da minha vida. Eu achei que eu ia ser uma coisa, enlouqueci tentando ser isso e percebi que, na real, eu não queria ser aquilo, os outros queriam que eu fosse aquilo e, na real, eu queria ser outra coisa. E eu tomei uma decisão muito difícil, a melhor decisão que eu tomei da minha vida, mas eu tomei, tipo, um conjunto de decisões difíceis. E chegou nesse ponto que a gente tá aqui agora, que eu estou super feliz, meu Deus, eu trabalho com comida, com delivery de comida, a gente tem tempo pra ficar junto, eu tenho tempo pra cuidar da minha saúde, eu tenho tempo pra cuidar da minha saúde física, mental, tenho tempo pra passar contigo, com a Lili, fazendo coisas que talvez, pela rotina que eu levei nos últimos 5 anos antes desses 2 anos, eu não pude fazer nada disso. Então, foi um período, tipo, bem complicado, de várias realizações, de... realmente a transição da gente virar adulto. E teve alguns assuntos que ficaram flutuando muito durante esses 3 anos. Esses 2 anos, desculpa. Eu falei 3 porque eu tava pensando os 3 assuntos, sabe? Que eu acho que provavelmente vai ser os 3 assuntos dos nossos 3 primeiros vídeos, porque sim, realmente é o que eu e o Gabriel a gente mais fala nessa vida. São sobre esses 3 assuntos, porque claro, a gente é um casal, a gente tá aqui construindo o nosso futuro, a gente também, enfim, tá passando por várias coisas, né? Mas sim, eu acho que o primeiro assunto que a gente poderia começar a falar, que também eu acho que é o que é o mais importante, que também é um dos motivos da gente estar fazendo isso, é a amizade. Como a gente falou, faz 8 meses que a gente se mudou, a gente mudou de estado, de cidade,
E a gente veio pra esse estado e essa cidade pra trabalhar, pra ter um começo de vida assim, conseguir fazer a base da nossa vida, da nossa carreira. E acabou que, como a gente fica muito tempo em casa trabalhando numa cidade nova, a gente não tem amigos. Sim. E é uma coisa que, pô, sei lá, eu sobrevivi 8 meses, mas também ao mesmo tempo eu sinto um pouco de falta de socializar, sabe? Mas foi isso, né? Foram 8 meses sobrevivendo, sabe? Foram 8 meses Tipo, sobrevivendo. A gente teve contato com algumas pessoas esporadicamente, tipo, sabe? A gente teve algumas amizades e tal. Só que Amizades, eu não sei se tive nenhuma amizade aqui. é o que a gente falou, como é verdade. Eu acabo tendo mais contato com as pessoas porque alguns dias da semana eu tenho aula na faculdade. Só que é à noite e alguns dos dias é os dias em que a gente trabalha também no restaurante. Então, eu vou pra faculdade, eu chego na hora da aula, e eu saio, sabe? Quanto antes. Acabou a aula, eu corro pra casa pra trabalhar. Então, a nossa rotina, como a gente já falou, tipo, ela não ajuda a gente a ter contato com gente na nossa cidade, o que é muito difícil. É muito difícil estar numa cidade nova e só ter contato com, sei lá, porque as pessoas que são ativas no período da manhã, cedo, igual a gente acorda cedo, é idoso. E também vale ressaltar que a gente vive numa cidade que a média de idade deve ser muito alta, porque aqui é uma cidade de aposentados, sabe? Sim. Porque quem é da nossa idade, que é dessa cidade, quem nasceu nessa cidade e tá na nossa cidade, não tá nessa cidade, porque as pessoas são ensinadas a estudar fora. Então, enquanto também todas as pessoas jovens da nossa idade estão em outros estados, outras cidades estudando, a gente fez meio que o contrário. Não, mas Mas não necessariamente elas estão fora. Mas é porque também a gente, igual eu falei, como a gente trabalha à noite, a gente acaba não conseguindo sair à noite. Então a gente acaba não tendo contato, sabe, com a galera da nossa idade que está fazendo coisas da nossa idade. Porque eu acho que eu falei errado no começo. Eu falei que tipo, a galera da manhã é mais idoso, mas tipo assim, sei lá, eu tô falando uma galera que não tá trabalhando nesse período, entendeu? Tipo, quem tá livre nos mesmos horários que a gente não tem na nossa idade. Porque também a nossa rotina é muito... A nossa rotina é realmente rotina de quem trabalha com delivery, sabe? Sim. E são, por exemplo, enquanto algumas pessoas da cidade podem estar fazendo outras coisas, ou sei lá, tendo que levar filho pra escola, blá 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 blá, a gente não tem também essas responsabilidades. Então acaba que a gente... A gente é realmente muito deslocado. Se poderia... sabe o do Bob Esponja, assim, se pudesse falar deslocado. A gente não fez muita amizade aqui. E o que acontece? O que acontece, por exemplo, vou falar de mim. Porque você ainda sai pra ir pra faculdade um pouco e eu fico em casa e eu só me afundei nos meus hobbies, o que é ótimo, porque eu estou extremamente feliz. Mas, infelizmente, os meus hobbies são meio que... Não uso muita cabeça, então eu tenho que ficar fazendo coisa e minha cabeça fica divagando. Então, o que isso? Cabeça vazia, oficina do diabo. E daí eu só fico... Oficina vazia, cabeça do diabo. Oficina vazia, cabeça do diabo. Tá certo ou tá errado? Não sei, mas entenderão. E daí a minha cabeça fica divagando nas minhas amizades... Nas minhas últimas amizades, principalmente da cidade de onde a gente morava antes, sabe? Não sei se a gente vai falar ou não. Por enquanto, não. Mistério. Eu penso nas últimas amizades da cidade que a gente morava e... Como realmente foi um período muito de transição da minha vida, foram amizades que me marcaram muito. Que foi o que tu falou antes. Sobre como, sei lá, as pessoas, o momento que tá se passando também acaba lembrando das pessoas que estão junto contigo. Porque, enfim, é um momento que é importante na tua cabeça. Poxa, a tua transição pra vida adulta é uma coisa que te marca, porque deve te marcar, porque só, tipo, ser adulto é calejar a cabeça e saber sobreviver e ser feliz, eu acho. E a gente é muito bom em calejar a cabeça. O começo da vida adulta é tipo... Você é confrontado com a realidade. É exatamente isso. É tipo, você não tá preparado pro que você vai ser introduzido. Sim. E aí você vai aprendendo. Ser adulto já é tipo... Você é adulto quando você já tá tipo... Quando a realidade vem e dá um tapão na tua cara e tu fica tipo, tá bom, mas você quer um cafezinho? Você faz amizade com a realidade. Eu gosto de fazer amizade com a realidade. Eu gosto... Não amizade, né? Mas tipo eu assim, entendi o que tu falou. É porque eu fui... Ó, viu? Por isso que a gente tem que conversar com outras pessoas. Já porque a gente já tem um meio de comunicação muito... Eu entendi o que tu quis dizer com amizade com a realidade. E vocês entenderam o que é amizade com a realidade? Talvez sim, talvez não.
Mas eu quero conhecer as pessoas, eu quero que todo mundo me entenda, porque isso é uma coisa também que a minha vida, que eu não tive, eu posso falar, que fui uma pessoa muito incompreendida. Talvez meu cérebro funciona de uma maneira diferente, sabe? Mas na família que eu cresci, as pessoas tratavam como se o meu cérebro, eu fosse esquisita e a maneira que eu penso fosse... Então é meio que uma realidade que eu acho que é, sabe? Mas eu sei que não é, e por isso que eu quero conhecer pessoas que têm um cérebro, sabe? Meio cuco igual o meu. Tudo bem, mas por que a gente tava falando sobre esse ponto? Por que eu comecei falando sobre o bagulho de ser jovem adulto? Porque a gente tava falando sobre amizade e sobre, tipo, que... Como eu tenho muito tempo nos meus hobbies também, às vezes eu acabo... A gente não tem como fazer amigo, a gente tava falando sobre amizade, lembra? Não. O assunto era amizade. Isso, eu acho que eu ainda lembro. Mas Até porque tá escrito aqui no PC. Eu tava contando sobre o hobby, que daí, às vezes, como eu acabo passando muito tempo fazendo os meus hobbies, eu já acabo pensando sobre as nossas amizades, principalmente nas amizades desse período, de virar adulto, que nos marcaram. Okay. Não lembro se eu tinha alguma coisa pra acrescentar. Se alguém tiver, por favor, acrescente. Né? Acrescente. Inclusive, de fato, a nossa session, vocês também... Não sei em qual horário as pessoas vão... Não sei se as pessoas vão assistir esse vídeo. Eu sei que elas vão, mas, né? Não sei em que horário vocês vão assistir esse vídeo. Então, a gente botou matinal porque... O nosso é matinal, pelo menos. Enfim, não sei. Mas uma coisa que faz falta, por exemplo, na fase que a gente tá vivendo agora, amizades, entendeu? Por exemplo, a gente tá nesse período de realmente iniciando a vida adulta, sabe? Agora a gente tá trabalhando, agora a gente tem o nosso tempo livre, a gente tem, tipo, a nossa grana, mas os nossos horários não são compatíveis, então a gente acaba, tipo, não, sabe? Não conseguindo ter contato com... Não conseguindo ter muitas amizades. O que faz com que a gente meio que tenha que encarar a vida adulta sozinho. Né? Sozinho, que eu digo nós dois, a gente tem um ao outro. E... é ótimo. Mas, às vezes, sei lá... Tem certos rolês que não dá pra ir só nós dois, entendeu? A gente vai numa balada só nós dois. É muito legal, é muito legal. A gente vai. E aqui não tem balada. Mas a gente faz coisas sozinhos. Sim. Só que é muito legal. Só que chegando na metade do rolê, a gente já conversou tudo que a gente tinha pra conversar. Porque a gente conversa o resto do tempo também. Então, às vezes faltam pessoas pra agregarem com as histórias dela, com o ponto de vista delas. O que tá passando na tua vida? Tipo, a gente vive a nossa vida. A nossa vida a gente já sabe, né? A única coisa que a gente faz diferente é o Gabriel vai pra faculdade e eu fico fazendo as minhas coisinhas aqui. Mas no fim, é tipo, no dia que é mais é 4 horas. Nem dá tempo de não acontece nada, entendeu? Nem dá tempo de acontecer nada. Então, também cara, o que tá acontecendo nessa vida? Eu tô curiosa, gente, eu sou a pessoa mais curiosa do mundo, eu adoro fazer perguntas. Quando a gente conheceu quando eu estava aqui, quando a gente veio visitar ano passado, que a gente estava com um primo do Gabriel e um amigo dele. E daí o primo do Gabriel é formado em geografia e estava fazendo direito, e ele era professor e diretor de uma escola. Ele é professor de escola pública, diretor. E ele já tinha sido professor, sei lá, acho que de presídio ou alguma coisa assim. Ele trabalhava... E um amigo dele, era professor. E o amigo dele era formado em biologia e em medicina, trabalhava pro SAMU. Então, assim, eu amei conhecer essas pessoas, porque eu sou igual uma criança que tá... Sabe quando a criança tá passando da fase do porquê? Eu sou do... Uau, você trabalha no SAMU, você já teve que ressuscitar alguém? Sim. E como é que é? É assim. Então me conta, sei lá, a história mais gore que seja. Eu adoro, entendeu? Então eu também quero que as pessoas, tipo assim, se vocês também estão se sentindo solitários, querem compartilhar da sua vida, pelo amor de Deus, também falem com a gente, que a gente também quer, sabe, curioso, quer compartilhar mais, tipo, você não tem ninguém pra contar que, sei lá, você, meu Deus, não consigo pensar nada, mas você tirou a cartinha que você gosta no eFootball, que o Gabriel gosta de jogar eFootball. Mano, comenta, entendeu? Porque a gente quer virar e falar, sério, você tirou essa e você gosta de futebol? Então a gente quer conversar, na real. Por isso que é nossa sede também, sabe? Porque a gente sabe que esse é um problema que tá acometendo muita gente na nossa cidade. Como é que muita gente. É a pandemia da solidão. Epidemia? Eu não sei, mas é um desses termos, entendeu? Pode ser que já virou uma pandemia, já, né? Mas pode crer, ele tipo, é uma epidemia da solidão entre, sei lá, os jovens também da nossa idade, não necessariamente só da nossa idade, mas jovens, pessoas em geral, que estão passando também por que a gente tá passando. Muita gente da nossa idade também não tá tendo tempo de socializar, porque, tipo, a gente tá tendo que trabalhar cada vez mais, sabe?
tá ficando uma loucura, e então... a gente tá tendo que cada vez fazer mais coisas E se o jeito de socializar vai ser esse, vai ser a gente É, postar um não vídeo tô e falar A e vocês responderem B nos comentários pra Nossa. gente trocar uma ideia, quando vocês puderem assistir, é isso. Inclusive... A gente vai driblar as barreiras que o capitalismo impõe. Com certeza. Inclusive, a Júlia de, sei lá, vou falar 7 anos atrás, que é a Júlia recém-saída do ensino médio, blá blá, que foi onde começou tudo, que passou 5 anos, que chegou no ponto dos 2 anos, mas a Júlia que saiu do ensino médio, eu sempre tive dificuldade pra fazer amizade. Tipo, eu nunca mantive muito ciclo de amigos, os amigos que eu tive desde que eu entrei da escola que eu passei, tipo, acho que dos meus 10 anos até me formar, eu tive vários amigos e sempre, tipo, acabava de um jeito ruim, e sabe? Então eu nunca... Então, tipo, sei lá, eu a Júlia, que não tinha amigos, que também tinha brigado com as minhas únicas amigas que eu também tinha na escola. Quando eu saí do ensino médio, eu pensava... esses loser aí que fica fazendo web amigo e blá blá blá, e não sei o quê. E eu, tipo, e nesses 5 anos, tipo, eu já era uma pessoa infeliz quando eu saí do ensino médio, passei por 5 anos, tipo, fui cada vez uma pessoa mais infeliz. E daí eu cheguei num ponto de que eu, sei lá, enlouqueci. Não enlouqueci de verdade, gente, é o jeito que eu falo. Mas tipo, que eu enlouqueci e eu, sabe? E eu pensei, nossa, não faz sentido. Eu mereço ser feliz. Então, tipo, eu quero fazer web amigo, entendeu? Então também isso é uma coisa, eu pensava, sabe? Também, e também é um pouco disso de falar de coisas que talvez a gente acha que só a gente passou. Mas também tem várias pessoas que passaram pelas mesmas coisas, sabe? Talvez também. Tipo, e por muito tempo eu passava mais pensando, loser, tipo, vocês têm web amigos, sabe, mas beirava quase que uma inveja, sabe? De eu não ter coragem de ser hipócrita, tá ligado? Porque eu passei muitos anos falando que isso é ridículo e agora eu quero virar e falar que eu vou fazer também, sabe? Mas também me desprendi disso, gente, a gente tem que se desprender, yoga, zen, sabe? Gente, a gente tem que ser feliz, sabe? A vida é muito curta pra ficar, sei lá, feliz, né? Porra, com certeza, com certeza. Nada a ver com assunto da foto. Mas pode falar. Não? Porque isso, gente, isso não é pra ser um... Ai, corta aqui. Não, gente, a SESH, vocês sabem, tá ligado? Se vocês estão querendo estar na SESH, quando eu tô na SESH, eu não quero ser julgada. Eu não quero ficar, eu não tenho... Não, aqui, como é que tem um... Nossa, tem uma imagem que a gente vai ter que colar no vídeo, porque é tipo de um carneirinho voando assim, e tá falando, sei lá, Sense, eu menti. Os meus pensamentos, sei lá, não tem amarras, eles são 100% tipo free range, sabe? Que é tipo as galinhas criadas soltas. E é isso. Esse é o slogan, entendeu? Os pensamentos são 100% criado galinha feliz. Não consigo pensar em agora uma analogia melhor, mas... Meus pensamentos são 100% free range. Então, Summer. Agora eu não lembro de verdade. Desculpa. Não, pelo amor de Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia... Por que? Pra dar tempo de eu lembrar do que eu ia falar. Não, mas é porque a gente usa tudo É um vídeo isso. de linguagem, não sei. É muito, eu também... É pra não falar tipo, porque tipo também é um problema. Nossa, gente, me perdoa, eu tenho um vício de linguagem muito forte que é o tipo. Eu tô tentando muito me controlar. Mas tipo assim... Mas assim, vocês também estão livres pra fazer o jogo de bebida. Cada vez que ela fala tipo, tem que tomar um shot. Altas diversão. Porque comigo você quer ficar louquinho rápido. Depois a gente vai ver o vídeo bruto e vai fazer esse jogo. Mas é isso. Tipo, caralho. Amizades são importantes. Mas se respeitem também, galera. Se respeitem também. Porque é uma coisa que a Júlia falou sobre como as amizades dela terminavam... Todas tinham um fim dramático. E é verdade. A gente não pode também, sabe? Não. Amigo é o mais importante, então eu vou me sacrificar. Sendo que a outra pessoa não faz, tá? Tem que ser mão dupla, entendeu? Se for uma via de mão única, igual qualquer relação com qualquer outra pessoa. E, se eu puder acrescentar, se não for respeitem-se. Se não for te fazer esquecer, sabe? Eu acho também importante ressaltar que, sei lá... É porque vocês não sabem muito da história minha e do Gabriel, não sabem muito sobre... Por enquanto, mas assim... Pode-se dizer que eu e o Gabriel, a gente entra naquela situação que a gente tem que escolher a nossa família, sabe? Por mil motivos, sabe?
enfim, o nosso, pelo menos, escolha de saúde mental, de todos, a escolha de saúde mental, sabe? Mas o nosso, enfim, não vou entrar nesse assunto, porque também tem muito ainda pela frente. Mas, ainda mais pessoas como nós, que precisamos escolher nossa família, ou até, sei lá, como não é nosso caso, mas até pessoas que fazem parte da comunidade LGBT e têm que sair de casa e precisam escolher os nossos amigos, pra essas pessoas que entram nesse de escolher a nossa família, a gente também tem que estar com o olho mais aberto ainda, porque a gente pensa, nossa, se as pessoas passaram por coisas parecidas comigo, vou escolher minha família, então os meus amigos são minha família, porque eu já fui aprendi desde cedo que se eu quiser fazer parte de uma coisa, também eu tenho que escolher a minha família, blá blá. Todo esse clichê também que tipo, não é pra falar um clichê não de uma forma negativa, mas tipo, é um clichê da comunidade LGBT, sabe? E também, enfim, sei lá, também é um clichê pra outras coisas, não consigo pensar em nenhum exemplo agora. E tipo, a gente tem que escolher a nossa família e acaba que nossa família às vezes são os nossos amigos. Uhum. E a gente às vezes fica cego com o fato que os nossos amigos também podem reproduzir comportamentos ruins que a nossa família reproduzia com a gente. E tipo, a gente também tem que ficar... A gente não pode baixar a guarda do me desprendi, às vezes a minha família, achei uma família com os meus amigos que de certa forma eles me entendem. Porque eles passaram por coisas parecidas. E isso deixa a gente protegida também. Porque foi uma coisa que eu aprendi, eu aprendi aqui, inclusive, depois que a gente se mudou e depois que eu pude passar muito tempo pensando sobre isso, foi que eu não enxergava, às vezes, isso, sabe? Eu achava que eu tinha achado pessoas seguras que tinham passado por coisas parecidas comigo e eu compartilhava coisas com elas que eu achava que elas iam entender. E no fim, se eu for dar um spoiler, o que aconteceu foi que a pessoa que eu mais confiava e eu falei as coisas que passavam com a minha família, no fim ela, sei lá. O timing foi perfeito, filha. Nossa, ela foi cheia, ela foi comprida. A gente teve que ficar sabendo por uma outra pessoa, que era minha amiga, que essa pessoa foi falar com a minha mãe e que ela concordava várias coisas com a minha mãe. E, enfim, isso me deu um rombo também e era só não era pra dar todo essa volta, mas era meio que só pra adicionar no teu, sabe? Se respeitem e tenham cuidado, tipo, a gente tem que escolher nossa família, mas a gente tem que também filtrar bem mais, eu acho. Pelo menos eu sabia. Eu não sei se alguém precisa ouvir isso, não sei se parece ridículo vindo de mim, sabe? Mas com certeza vai ter alguém que também precisa ouvir isso. Sim. Se respeitem, filtrem e... Respeitem-se. Muito do que a gente passou nos últimos 2 anos também vinha disso, da gente entendendo como algumas das nossas relações com amigos eram tóxicas, no sentido de a gente se doava muito para algumas amizades que não tinham isso também, não era recíproco, sabe? Não era mútuo, não era na mesma intensidade o quanto a gente se disponibilizava para algumas pessoas em questão de amizade, sobre como era sempre a gente responsável por alguma coisa, sempre a gente responsável por outra. E do momento em que a gente decidiu que, tipo... E decidiu, eu não vou falar, tipo assim, decidiu não por mesquinho, sabe? Não por mesquinho. Não, gente, a gente tava, tipo assim, numa espiral de chegando no fundo do poço, de acontecendo coisas muito importantes. E a Júlia tava tendo problema no trabalho, eu tava tendo problema na faculdade, tava tendo problema com família. A gente tava afundando e a gente percebeu que enquanto a gente afundava, a gente ainda se preocupava em ajudar as outras pessoas, mas a gente não, de algumas pessoas não tinha esse retorno também, sabe? Enquanto pra gente também tava dando tudo errado, poucas foram as amizades que estenderam a mão, que, sabe, que estavam lá, Sim. Tanto quanto a gente tava por eles. Então, a gente decidiu por conta disso, a gente foi pensando, tipo, pô, sei lá, eu tenho a mesma quantidade, eu tenho a mesma responsabilidade sobre tal pessoa que ela tem sobre mim, sabe? Não. Se ele é um amigo que tá lá por mim, eu vou estar lá por ele. E conforme a gente foi nivelando essas coisas também, a maioria das amizades, foram cortando contato. Sim. Acho que o meu foi muito da terapia. Eu acho que eu percebi as coisas das minhas amizades que estavam erradas. Eu sempre me sentia, tipo, o seu era muito mal e muito culpada. E, enfim, várias coisas. E foi aos poucos, tudo isso que o Gabriel também falou, mesmo eu adiciona disso que ele falou um pouco, a questão da terapia, que foi quando eu percebi que eu fui criada
pra ter um tipo de relação com as pessoas onde, tipo, eu nasci meio que quase que devendo, tá ligado? Minha vida inteira eu ouvi, tipo, que eu devia pras pessoas, tipo, infância, adolescência, como adulta eu ouvi também, tipo, pô, no último ano eu ouvi isso, sabe? Que eu devia coisas pras pessoas porque elas fizeram coisas por mim quando eu, sei lá, era um bebê, tá ligado? E daí quando eu tava fazendo terapia e descobrindo, porque eu realmente comecei a fazer terapia porque eu queria arrumar minhas relações, eu queria, tipo, sabe, ser feliz, enfim, e, né? Porque também eu me sentia muito culpada, eu achava que tudo era culpa minha, eu achava que todas as minhas amizades acabavam mal porque eu era uma pessoa ruim, enfim. Não vamos aprofundar aqui, né? Mas quando eu fui percebendo o jeito que eu fui ensinada a ter relações com os outros, que era que eu tinha que fazer pelos outros, também não importava o que isso tirava de mim, que tudo que tu dá pro outro tira um pouco de ti. Isso é uma relação. Eu tiro um pedacinho aqui de mim, você tira um pedacinho de você, porque no fim a gente tá se tampando com um pedacinho dos outros, sabe? E eu fui ensinada que, tipo, eu só tinha que, tipo, tirar, e eu tinha que aprender a tampar os meus próprios. E daí quando eu percebi essa questão da relação, foi quando foi ficando mais claro, sabe? Eu tô tirando um pedacinho pra todo mundo, e não é tipo assim, eu tiro um pedacinho, as pessoas já esperavam de mim, sabe? Ah, não precisa me preocupar, tipo assim, tá com a Júlia, tá com a mãezona, tá ligado? Foi o que eu falei, era essa noção de responsabilidade. As pessoas já tinham a noção de que a gente era responsável por elas. Não vou falar nome, não vou falar situação, mas não uma situação específica, né? Mas assim, quantas pessoas, quando a gente saía, davam PT e a gente se responsabilizava. E nunca chegaram na gente e falaram, tipo assim, porra, hoje eu preciso encher a cara. Você cuida de mim? Você, sabe? Você... Beleza. Não, a gente tava... Era sempre. E não importava se a gente chegava pra pessoa depois e falava, pô, não sei o que, sabe? Foi paia, pá. Rolê seguinte, a pessoa fazia a mesma coisa. E eu só quero ressaltar que isso não é dos últimos 2 anos. Não, isso isso é, tipo, foi... Assim, do nosso namoro inteiro, eu acho. Eu acho que de todas as amizades que eu tive nos últimos 10 anos, isso foi bem frequente. Eu não tô falando sobre uma amizade, duas, eu tô falando sobre como as pessoas sempre, mesmo antes da gente estar junto, a gente teve esse mesmo tipo de criação. Eu tinha que ser útil para as pessoas, para elas serem próximas de mim. E conforme a gente foi discutindo sobre isso e entendendo que a gente fazia isso errado, tipo, eu via ela fazendo e se fudendo com as amizades dela, ela via eu fazendo e se fudendo com as minhas, a gente foi trocando essa ideia e foi pensando, e se a gente parar? Quando a gente parou, ó... E assim, gente, e quando se a gente parar, não é assim... É tipo assim, a gente... Sabe, eu vou dar um exemplo muito absurdo, mas sabe quando você tá fazendo desmame, desfraude de criança? E que daí tu faz pouquinho, assim, desfraude, por exemplo. Deixa eu levantar rapidão, mas pode continuar. Vai pegar, enfim. Assim como se faz, tipo, desmame de criança que tu vai... tu não tira de uma vez, sabe? Ou a chupeta. Tu tira durante o dia e daí pra criança dormir, foi coisa devagar. A gente, o nosso nível era muito baixo, gente. Era assim, se a pessoa tinha vacilado 15 vezes com a gente, daí a gente, sei lá, não chamava mais ela pro rolê, sabe? E era muito louco, porque assim, toda vez, tipo, foi meio que, às vezes foi, num grupo foi caindo um por vez, até o grupo ficar com pouca gente, é uma metáfora, até ficar com pouca gente e, sei lá, sabe? Só que toda vez que alguém, sei lá, tipo, a gente não chamava a pessoa pro rolê, ou enfim, não era só eu e o Gabriel, era todo mundo que concordava com as coisas que a pessoa fazia errado. É lógico. A gente falava, fulano, enfim, não existe, tá ligado? Mas, tipo, fulano fez XYZ, tá ligado? O fulano bebeu da nossa bebida, tipo, vomitou e, sei lá. E daí a gente falava, e fez isso 15 vezes. Até a gente falar, gente, não dá mais. E todo mundo falar, não dá mais, realmente, vamos... Várias vezes não foi nem a gente que puxou a conversa de tudo não dá mais, vezes... entendeu? Conforme a gente foi falando, pô, tal pessoa faz isso, acho que isso não é legal. Outras pessoas começaram a ter iniciativa também de falar, pô, essa pessoa também faz tal coisa. Sabe, o nosso grupo de amigos, a gente também foi falando... As pessoas do nosso grupo de amigos, alguns também foram tomando essa consciência. O lance é, amizades, sabe, elas são importantes, a gente sente falta o tempo inteiro de ter um amigo, sabe?
Mas também respeitem-se, galera. Respeitem-se, é o mais importante. O mais importante também, tipo assim, no fim, é o ditado dos velhos. Antes só do que mal acompanhado. Pode parecer ruim. No começo é foda. No começo é foda. Só que, vamos ser bem sinceros também, a gente passou por poucas e boas com a amizade nos últimos anos também, sabe? É verdade. A maioria dessas pessoas também estavam nos nossos momentos felizes e elas contribuíram para os nossos momentos felizes, sabe? A amizade também é isso. Às vezes, se você só chegar e der um toque no seu brother e ele entender, cara, você salvou uma amizade, entendeu? A outra pessoa fez alguma coisa que te incomodou, realmente chega nela e dá um toque. Não deixa virar uma relação tóxica, igual a gente acabou deixando algumas vezes, Eu posso algumas falar relações. que, tipo assim, por muito tempo eu... Porque é o seguinte, chega e dá um toque, porque são duas opções, ou a pessoa vai entender e você salvou sua amizade, ou a pessoa vai achar ruim, e aí, na moral, a pessoa tá achando ruim de você ter achado ruim dela ter vacilado contigo, sabe? Então, mas pode continuar falando. Por muito tempo, eu sou uma pessoa que eu sentia muita culpa. O Gabriel sabe. Tipo, eu me sentia muito culpada por tudo. Então tipo, a pessoa vacilava comigo e eu automaticamente pensava, mas é culpa minha porque eu não consigo... Até hoje, tipo, eu não sei dar limite pras pessoas, sabe? Quer dizer, eu já dei muitos limites, mas ainda é minha maior dificuldade de vida, sabe? Não é uma coisa que você faz no automático ainda, né? Ainda mais, ainda sei tem lá. que rolar algumas situações, pra você estressar, pra você virar e falar, eu vou fazer isso. Não é uma coisa do tipo, natural. Você não... E eu digo isso, né, como um observador, porque a gente convive. Também. E, tipo, pra mim é muito... Sei lá, é difícil também, porque pra mim limite é tu tem que virar e falar, eu me senti desse jeito, e, tipo, eu já partia de um pressuposto que eu não podia, e, tipo, porque eu só tinha que dar. E, enfim, muitas vezes eu lembro que eu tava falando com a minha psicóloga, e a minha psicóloga, tipo, falou, mas por que tu não conversa, por que tu não vira e fala isso? E muitas vezes, tipo, eu não conseguia. Então, tipo... daí eu escolhia porque meu pensamento era, vou aprender a lidar com isso sozinha, porque se eu aprender a lidar com isso sozinha, eu não vou ter que, tipo, ter essa coisa desconfortável e, tipo, falar isso pra uma pessoa e daí vai dar tudo certo, sabe? E, tipo, eu fiz isso várias vezes nos últimos 2 anos e, enfim, realmente pra mim, eu posso falar que, tipo, teve que... Não só, tipo, acontecer uma coisa... Tipo, aconteceu uma situação numa época da minha vida que foi a gota d'água, tal qual a gente ter se mudado. Com certeza. Porque, tipo, se... Eu consigo enxergar, tipo, e eu não tenho vergonha de falar, que se eu tivesse continuado morando na cidade onde a gente estava morando antes, eu não ia conseguir. E, assim, não é, tipo, você não consegue... Porque, né, tu sabe que pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso, talvez pra muitas pessoas também, porque, tipo, eu tive uma criação que eu não podia falar essas coisas, eu não consigo, Mas, tipo assim, tu tem que, às vezes, tu tem que sim respirar e aceitar que, tipo, tem coisas que também tu não consegue e tá tudo bem, tem coisas que estão fora do teu alcance, tipo... E eu consigo, acho que, enxergar que eu não sei se eu conseguiria ter cortado as minhas amizades tóxicas se eu não tivesse saído da cidade, né, que a gente tava morando antes, se eu não tivesse me mudado, porque pra mim é muito fácil virar e falar... Não, vou só tirar essa lasquinha de novo e vou tentar fazer diferente. E tu nunca vai conseguir fazer diferente, porque tu só vai conseguir fazer diferente quando tu escolher, tipo, parar de se doar de um jeito que tá tirando de ti, sabe? Sim. Fala aí alguma coisa da amizade sua. Tipo o quê? Sei lá. Escolhe uma história pra... São muitas histórias, mas eu também sempre tive amizade zoada. Né? O que também, talvez, no fundo, diga bastante sobre mim. Porque tem aquele ditado, né? Que se em todo lugar que você vai tá fedendo merda, talvez seja você quem tá cagado. Eu acredito, né? Mas eu sou uma pessoa legal, então eu sei. Mas eu sempre tive amizade zoada também. Sei lá, deixa eu ver... Eu tive tanto amizades incríveis quanto amizades ruins, né? Eu tive amizades incríveis também que terminaram de jeitos... Né? Eu vou contar uma história. Não vou contar uma história, eu vou falar sobre uma amizade em específico que eu tive, que a gente era realmente amigo ao ponto de que quando eu machuquei o meu joelho e tive que operar,
depois que eu fui pra casa, essa pessoa foi pra minha casa e a gente e ficou lá comigo, me fazendo companhia, e jogando Yu-Gi-Oh! E etc. Até, eu nem lembro quanto tempo, nem sei quantos dias ele ficou lá em casa. E aí, a nossa amizade terminou porque a gente começou a namorar. Nossa. E assim, não foi, sabe, não aconteceu nada. No dia que a gente começou a namorar, inclusive, tinha um rolê pra ir à noite, e eu levei ela, e já tinha sido avisado, essa pessoa já tinha sido comunicada, já tinha falado, comecei a namorar, vou levar minha namorada, beleza? Beleza. Foi assim? Eu achei que... Foi. Não, mas eu achei que, tipo... Porque na minha cabeça, tu já tinha me convidado pra ir nesse rolê. E ele já sabe. Eu mas avisei. Mas tu já tinha me pedido de namoro ainda. Tipo assim, sexta-feira vamos no rolê, vamos. Tá, tudo bem. Eu já tinha avisado que eu ia levar a menina com quem eu tava sim, ficando. Sim. Eu avisei no dia que eu tinha começado a namorar. E sabe-se lá por quê? Essa pessoa ficou extremamente dolorida. Extremamente dolorida. Sendo que ele namorava, ele tinha uma namorada. Tipo assim, vocês podem até falar, mas é... Ele tinha uma namorada, gente, sabe? Tu já era vela há quanto tempo? Tu já era... Eles namoravam, eles namoraram por muito tempo. Porque, tipo, era namorada de dentro de grupo de amigo também. Então, assim, no fim, chaveiro, né? Aí, quando eu comecei a namorar, me cortaram. Tipo assim... Volátil, muito volátil. E aí inventaram, deram uma justificativa lá, inventaram a história. Quem tava lá confirma que é mentira. Então... Mas eu tava pensando quem tava lá e eu lembrei. Mas, por exemplo, uma outra história de amizade. Na nossa outra cidade, eu morei 2 anos com meu melhor amigo. 2024 também. A gente veio pra cá, tipo, 15 de janeiro de 2024. 23 e 24 eu morei com o meu melhor amigo da faculdade. E assim, por mais que tenham sido 2 anos escabrosos, morar com um amigo é demais, sabe? Sei lá. Porque eu não sei. Eu não sei como explicar isso, né? Porque também muito dos nossos últimos 2 anos, desses 2 anos terem sido escabrosos, também envolve essa pessoa. Não necessariamente, não, tipo, né? Às vezes ativamente, às vezes ele foi arrastado por consequência, às vezes era uma pessoa... foi arrastado por consequência. Às vezes era uma pessoa agregada a ele que causava as paradas, não confusão, mas que causava as paradas. Então, tipo assim, ele também estava envolvido nesse caos, entendeu? Ele também participava ativamente disso. Mas era muito massa porque era um amigo que quando eu precisava ele estava lá e quando ele precisava eu estava lá, sabe? Acho que eu falei certo. Sabe, teve uma história em que um dia o carro do meu pai caiu num barranco e atolou e debaixo do temporal mais característico do lugar onde a gente morava, ele foi comigo lá empurrar o carro, tipo, tirar o carro do meu pai do barranco debaixo de chuva. A gente ficou com água até o joelho, sabe? É esse tipo de amizade que, sei lá, você esconderia um defunto se precisasse, sabe? Então, assim, amizade é isso. Supostamente. Não, por isso que eu falei, se precisasse. Não, mas eu queria... Nunca precisou. Mas eu queria botar o glitter por cima do supostamente. Sim, seu meritíssimo. Esse vídeo aqui é obra de ficção. Mas, sabe, amizade é isso. Amizade é sobre socializar e achar os seus amigos. Você vai fazer isso na vida real? Você vai fazer isso na internet? Não tem regra. Você pode achar o web amigo que vai, sei lá, trocar ideia contigo todos os dias e futuramente vocês podem se conhecer. Ou, sei lá, você vai trombar na faculdade com alguém que vai ser seu melhor amigo, igual esse amigo com quem eu dividiu o AP. Tipo, a gente trombou na faculdade um dia e começou a conversar. Mas agora eu vou te botar aqui no já que tu falou de Saia justa. Já que tu falou do tribunal, eu vou te botar aqui no negócio da testemunha. Você, Gabriel, que estava falando aqui, o microfone de mentira, tá, gente? Você, Gabriel, que estava falando sobre se respeitar.
Você estava falando sobre se respeitar e amizades e enfim. Agora você fala dessa sua amizade que foi ótima, não sei o quê. Você acha que você se respeitou dentro dessa amizade? Você acha que é justo falar só de uma forma positiva dessa amizade? Não vou me pronunciar, meritíssimo. Não. Então, gente, né? Volta no que a gente falou, muito desse aprendizado que a gente teve nessa época, que culminou em várias coisas, em vários términos de amizade, fins de amizade. Não que tenha sido o caso dessa, mas era uma amizade característica em que, né, alguém se beneficiava. Não era eu, sabe? Então, assim, escolham bem seus amigos. Não estou dizendo que eu não escolhi, não estou dizendo que não era um bom amigo, estou dizendo que, assim, escolham bem e delimitem, né? Imponham seus limites no começo, respeitem-se. Porque senão tem muita gente folgada por aí que pode parecer gente boa. Não é o caso dessa pessoa, não é o caso de ninguém que a gente falou até agora. Mas tem. Mas acho que também a gente tem que entender que não tem ninguém que representa só uma coisa só. Tipo assim, esse amigo que tu falou, enfim, tipo, também, ao mesmo tempo que uma pessoa pode representar, tipo, as coisas, sei lá, mais positivas que tu coisou como amizade nos últimos tempos, a pessoa também fez várias coisas super negativas, sabe? Então, ao mesmo tempo que uma pessoa, tipo, e acho que a gente também tem que entender isso, a gente tem que humanizar os nossos amigos, sabe? Que é uma coisa que, tipo, eu sei que talvez eu também tinha dificuldade, eu falo, tipo, autocrítica total, muitas das coisas que a gente fala aqui é totalmente autocrítica, mas eu sinto também que é um pouco tipo, que os nossos amigos também tinham um pouco de dificuldade disso com a gente, tipo, humanizar a gente, porque como a gente tem esse negócio de a gente tem que se doar pros outros, a gente, não sei qual que é a palavra, mas a gente gostava de estar fazendo coisa pros outros, sabe? Não sei se tem uma tradução pra people pleaser, sabe? Mas, tipo, a gente quer sempre estar agradando, a gente tava sempre agradando os outros, então era uma característica nossa, sabe? E a gente tava sempre de boa, porque, sei lá, eu e o Gabriel, nós somos bons em esconder, eu acho que as nossas fraquezas e os nossos demônios e essas coisas, sabe? Tipo, nós somos pessoas bem reais, mas a gente não expõe sempre tudo ou fica... Sabe, a gente tenta sempre manter a máxima normalidade pra também... Porque acho que se tu expõe muito, tu não consegue equilibrar pra, sei lá. Enfim, mas isso eu brisei, não sei se não vai dar pra entender, mas é importante. Nada. Eu tô brisando demais? Não. Mas... Agora esqueci. Mas as pessoas também tinham dificuldade de humanizar a gente. Quando a gente tava mal, quando a gente ficou mal, ou as vezes que nossas amizades também esfriaram e depois voltaram a esquentar, talvez eram momentos que nós estávamos passando por coisas difíceis, as pessoas tinham dificuldade também em tirar todo o pedestal que tu criou na tua cabeça sobre essa pessoa, sabe? Tipo, essa pessoa também é humana, por mais que ela seja legal, porque ela signifique isso e isso pra aquilo, ela também é humana. E se tu vai ser amigo de alguém, tu tem que, tipo, aceitar o extraordinário que te faz ser amigo da pessoa, e ao mesmo tempo tu tem que entender o humano dela e não deixar também, sei lá, o humano dela ou o extraordinário te ferir, sabe? Tipo, é uma coisa bem complexa. Com certeza. Porque, tipo, por exemplo, esse amigo que teve coisas maravilhosas tipo, mas também aconteceu várias coisas que não foram tão legais. Se, tipo, tu tivesse a oportunidade de, sei lá, não começar em branco, tá ligado? Que não existe começar em branco, não existe relação começar em branco com uma relação que tu já tem com alguém antes. Pode ser, tipo, um ponto, tá ligado? Um ponto e uma linha de uma cor nova, sabe? Eu sou bem visual, gosto dessas coisas. Um ponto e uma linha de cor nova, mas se tu tivesse a oportunidade, sabe? De começar, e do zero, eu falo, tipo assim, do zero, de virar e falar que aconteceu, tipo, do que aconteceu, de estar, tipo, disposto a ouvir, se tu magoou outra pessoa de outra forma, tipo, e tu teria, tipo, uma amizade de novo com essa pessoa? Teria. Volta naquilo que eu falei, tipo assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu tenho certeza, teria. E trocaria ideias sobre as paradas que incomodam.
sabe? Porque de duas, uma. Se essa pessoa quiser continuar sendo sua amiga, ela vai te entender. Ela vai, tipo, falar, ok. E se ela não quiser te entender, sabe? Quem perde é ela. Então, assim, por várias razões aconteceu o que aconteceu e a nossa amizade teve esse desfecho que, sabe, não aconteceu nada. Só não aconteceu nada. Só, tipo, cada um foi pra um canto. E, sei lá. Mas, com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza. Com certeza. Porque, volta no que a gente estava falando também, vem em toda aquela acrescente que a gente estava tendo como adulto, amadurecendo, entendendo esses problemas de amizade, de relacionamento, sabe? Então, beleza, naquela época, igual você mesmo falou, naquela época eu ainda me submetia a passar por essas coisas porque eu precisava de um amigo, sabe? Porque a faculdade sabe, a faculdade estava um caos, a minha vida profissional estava um caos, a gente morava junto já, quando eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, na área em que eu estudo. E, sabe, tipo, foi um baque. Então, assim, eu também precisava de um amigo, sabe? Sim. E foi... Mas eu não teria a mesma amizade que eu tive naquela época hoje. Seria insustentável. Tipo, com a cabeça que eu tenho, já não tem mais como manter uma amizade dessas, entendeu? Porque, tipo, na época, era o que... Porque na tua cabeça meio que tu balançou, né? Quanto tu ia doar pra coisar isso era proporcional ao quanto tu tava precisando e não ia valer a pena tu se... Sabe? O que é triste, mas a gente também tem que se aceitar como humano, né? Sim. Sim. Porque, tipo, eu penso isso, eu vejo, sei lá, as minhas amizades também do... Não é uma questão de se aproveitar das pessoas, é uma questão de, tipo assim, se você vai fazer por elas, não importa se é fazer em qual sentido, né, se é fazer no sentido, tipo, sabe? Emocional ou físico... qualquer coisa. Se você vai fazer algo por alguém, você não pode aceitar que só você faz, sabe? Não tem por que ter uma amizade dessas. Isso não é uma amizade, isso seria uma idolatria, né? Você, tipo, se doar pra uma pessoa que não corresponde. Isso é, tipo... Isso é o quê? Uma amizade platônica? Será que isso existe? Eu não sei, eu sou meio confusa com esses termos ainda. Mas sabe, não existe. Não deve existir. Então... Eu não lembro quem tava falando. Enfim, galera, o SESH de SESH é o que a maioria das pessoas imagina, mas também é SESH de, né, uma terapiazinha, uma conversa produtiva, uma conversa... Vai que alguém ouve o que a gente tá falando e se sente... E fala, porra, eu tenho uma amizade que é assim também, caralho. Vai que você também é pra vocês se sentirem como se vocês fossem as cadeiras que estão faltando aqui nessa mesa, ó. Cadeiras infinitas, gente. Não é. O que eu tô dizendo é, tipo assim... Não, mas entendi. Tem espaço, estão vendo? Sentem-se. Façam parte da SESH, contribuam, falem, nossa, sabe, não precisa falar, mas tipo assim, se você ouviu o que a gente falou e pensou, puta, eu tenho uma amizade que é assim, ou, nossa, pior que eu tenho um amigo pá, que é muito massa, mas que fez essa feiura. Pô, o que vocês falaram sobre trocar uma ideia com ele? Vou trocar. Sim. Quer contar alguma história sua de amizade? Então eu ia contar Pode uma contar uma história história, sua de amizade, você não contou ainda. Era minha de amizade. Bom, tu catou uma meio que, tipo, de ensino médio. Não sei se eu lembro alguma de ensino médio. Bom, eu tenho várias, mas, tipo assim, eu tinha uma amiga no ensino médio que eu fazia, sabe, tipo... Pra mim, eu sabia na época que se eu fosse amiga dela, eu ia conseguir fazer várias coisas que, como eu era, tipo, não é que eu era solitária, mas, tipo, eu era mais amiga dos renegados, sabe? Sempre fui, porque, não consigo não ser amigo de quem não é renegado, sabe? Infelizmente, tu consegue? Não. Algum amigo teu já... Não tem assunto. Eu era amiga dos renegados e, tipo, eu tinha uma amiga que era renegada, que ela tinha, sei lá, doidinha até, ligado? Não sei, mas também, porra, não sei o que, né? Mas... Doidinho não somos todos. Doidinhos não somos todos. Mas, tipo, eu era amiga dela e, sei lá, eu sabia que, a mãe dela tava sempre fora de casa, que a mãe dela, assim, gente, antes de ser famosinho, ser sugar baby, a mãe dela já era cheia de sugar daddy. Tipo, a mãe dela foi num aniversário, olha só, que a Paris Hilton, o aniversário da Paris Hilton, que foi lá em Jurerê Internacional, que a Paris Hilton foi DJ, e, tipo, a mãe dela ficava com um maluco, com, sei lá, um velho, não sei, que tinha as manhas de entrar lá, e a mãe dela foi, então, tipo,
a casa dela tava sempre vazia. Então eu passei muito minha adolescência lá. Só que, sei lá, não foi uma amizade muito legal, porque eu fiz muitas coisas que talvez não poderia fazer em casa, sabe? E eu tive tempo pra ser livre também. Mas também eu paguei um preço, sabe? A menina, tipo, toda vez dava PT, toda vez, igual eu dou o exemplo do PT. Eu sempre tava, tipo, a menina tava sempre passando por alguma crise na vida, tipo, sei lá. Amorosa? Não amorosa, mas tipo Pessoal? assim, pô, a menina, o pai dela não trabalhava, porque, tipo, a menina era uma herdeira, assim, tipo, e o pai dela era de uma família de herdeiros, eles tinham, tipo, sei lá, casas e coisas, e ele só tinha essa renda passiva, acho que chama, né, não sei. Mas, tipo, ele não trabalhava, os pais dela eram divorciados, tipo, a mãe dela era uma pessoa que, tipo, era muito pobre, que veio do interior do estado, daí, tipo, sei lá, daí a mãe dela meio que não trabalhava também, porque, sei lá. Mas por que eu tava falando disso? Não lembro agora porque. Sobre como a amizade com essa pessoa era uma amizade em que você se doava muito pra poder ter um pouquinho de diversão também. É. Não, diversão, Mas, tipo assim, porque, tipo, Sim. ela não tinha ninguém coisa, mas, tipo assim, eu tinha que... Ah, tinha que ver os problemas dela de, tipo, os meus pais não sei o que, eles brigando e blá blá, e, tipo, sobre problema, tipo, de gente rica, assim, sabe? E eu sempre tava lá, tipo, tentando dar conselho pra ela. Eu sempre fui uma pessoa que eu, tipo, dei conselho pras minhas amizades. Eu não era muito boa em seguir meus próprios conselhos, mas agora, se eu só posso dar conselhos pra mim, eu tenho que ser... tem que criar vergonha na cara. Mas eu tava sempre, tipo, ouvindo os problemas da vida dela, tava sempre tentando ajudar ela e, sei lá, ela só... Eu tava sempre me doando porque ela nunca teve a vontade de mudar, sabe? E também foi coisas horrorosas e, enfim, a gente voltou a ser amiga, deixou de ser amiga da última vez que, tipo, passado anos, tipo assim, 5 anos que a gente tinha se formado, que a gente tentou voltar a ser amiga, rolou aquela festa lá, que foi, tipo, super feio, que daí, tipo, foi... A menina fez uma festa na casa dela, chegou lá no dia da festa, tava todo mundo lá. Ela primeiro chegou deixou a gente esperando uma hora lá, porque o horário que ela combinou ela não tava lá. Eu saí, tipo, mais cedo do trabalho, tive que trabalhar, tipo, entrar mais cedo pra fazer, tipo, os doces, essas coisas. E daí ela chegou lá e ela decidiu que ela não tava ok pra fazer a festa. E daí ela subiu pro apartamento dela e ficou lá e eu tive que, tipo, ficar cuidando de tudo. E daí, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem e falou... Ah, é porque eu não tava me sentindo bem. Eu pensei, tipo, não, peraí. Eu trabalho 6 dias por semana, sabe? Eu tinha, tipo, na época, eu era confeiteira, eu tinha, tipo, uma confeitaria, então eu produzia muito, fim de semana, encomenda, era época de Halloween, doce de Halloween, blá, 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 caos. E daí eu recebi a mensagem dela, eu parei, pensei e falei, não, peraí, essa guria não trabalha. Tipo, ela também, tal qual a mãe, virou uma sugar baby. E ela ganhava, tipo... Eu não recebia meio que nada, tipo, eu tava na minha própria empresa, então, tipo, eu ganhava dinheiro pra ficar botando na empresa, enfim, né? Pagar, tipo, eu morava com a minha mãe, a empresa era junto com a minha mãe, tinha todos esses calos, mas assim, eu parei e pensei, tipo, não, peraí, essa menina, tipo, e ela vai vir me dar desculpa de ela não tava se sentindo bem, e eu, a palhaçona aqui, teve que ficar lá cuidando dos negócios, cuidando pros bebum não estragar o salão de festa da casa de luxo dela, porque, né? Enfim, essa é uma da minha adolescência. E sei lá, uma do ano passado. Vou começar com o geral do Halloween. Foi assim. Eu e o Gabriel, a gente já tinha noção que ia ser o nosso último Halloween naquela cidade. Todos os nossos amigos tinham noção disso também. E a gente já tinha falado que a gente não ia fazer mais festa, que a gente não organizava mais festa. Só que acabou que ninguém se coisou pra organizar a festa e acabou que o Gabriel teve que tomar a rédea. Não é que assim, não vou falar... Não, tinha as pessoas falando assim, o que a gente vai fazer? Não tinha nenhum líder pra realmente resolver as coisas. Eram só pessoas falando, o que a gente vai fazer? O que eu me lembro era isso. Ninguém chamava a responsabilidade, entendeu? Porque todo mundo sabia que a gente ia fazer isso. Daí no fim o Gabriel organizou, daí tipo, esse amigo chegou horas mais cedo, a gente tava em casa ainda, a gente já tinha tido um dia caótico de trabalho, de vida, de tudo. Daí a gente, sei lá, chegou na festa, daí, sei lá, teve as coisas básicas, beber da nossa bebida. Não só isso. O que você falou foi o seguinte, a festa não ia ser na minha casa, ia ser na casa de um outro amigo nosso, uma outra pessoa desse grupo de amigos. Esse amigo chegou na festa num horário... num horário que eu nem fiz parte, né? Eu nem dei opinião sobre o horário combinado.
Aí eles combinaram lá no grupo, porque, como a Júlia falou, como eu já tinha falado antes, a gente queria o menos de responsabilidade. A gente pegou o menos de responsabilidade possível nos últimos, sabe, quando dava, nessas últimas ocasiões. Então, tipo, eu não queria nem saber do horário. Eu ia chegar a hora que a gente terminasse de se arrumar, pá, a gente morava longe na época. Na época não, né? Agora a gente mora mais. Né? A gente morava longe do lugar, da festa. Então, assim, foda-se. Aí, esse amigo nosso chegou lá e me ligou. E falou, tô aqui na porta, abre pra mim. É real. Aí eu falei, mano, você tá aqui em casa? Aí ele falou, não, tô aqui onde vai ser a festa. Eu falei, uai, tá, eu não... Não era a minha casa, sabe? Eu não falei que eu tava lá. Mas aí beleza, aí começou assim, aí eu virei pra ele e falei, mano, liga pro dono da casa, né? Você vai ligar pra mim? Sendo que eles se conheciam, eles eram amigos, sabe? Não era nem a primeira vez que eu tinha tido rolê lá e que essa pessoa tinha ido também. Devia ser o quê? Quarto, quinto. Não, que essa pessoa foi, devia ser o quinto. Mas já era a 10ª vez que o nosso grupo de amigos ia naquele lugar. Tá. Mas você tava falando mais da casa, sabe? Então, na casa, era a 10ª vez que eu tinha um rolê lá. Por Sério? aí, depois a gente vai fazer as contas. Mas, enfim, aí já começou assim a noite. Já começou, tipo, com isso aí eu falei, mano, sabe, se vira. Aí eu já desliguei e falei, porra, eu falei que eu não ia ficar responsável por ninguém. E ainda teve algo. Isso porque, horas antes, ele me mandou mensagem perguntando como é que a gente ia, porque ele queria ir de carona com a gente. É? Eu não sabia disso. Porque a parte que eu ia falar que eu lembrava é que depois que a gente já tava na festa, que eu tava lá tentando. E também tinha assim, eu tenho carro. E normalmente era tipo motorista e a gente ia porque era mais fácil. Só que acabava que, tipo, além de tudo isso, eu não podia beber nem me divertir. Eu tinha que Além de todo o estresse, não tinha parte boa. Eu não tinha parte boa. Daí foi também a festa que eu decidi. A gente vai de Uber, vai voltar de Uber, eu não quero responsabilidade. Eu tava lá tentando aproveitar o rolê. E daí a pessoa chega e fala assim, ai, queria, sei lá, falar contigo, queria, tipo, perguntar como é que tu vai embora. Tipo, assim, eu posso pegar a carona contigo. Eu falei, pô, mas eu vim de Uber? Ele chegou e falou, quero falar contigo. Tipo assim, naquele bagulho mais estraga clima. Porque todo mundo não, mas a gente pensou, que bosta, o que aconteceu? Porque ele chegou e falou, eu queria falar contigo. Todo mundo pensou, nossa, azedou. Mas aí não. Aí era pra perguntar como é que a gente ia embora. Desculpa, não queria te cortar. Mas enfim. Esse detalhe eu lembro que... Daí foi isso. Daí eu já falei que eu não... Só que daí isso já foi uma pintinha que voltou na minha cabeça, sabe? Daí também chegou outra pessoa e eu queria aproveitar, enfim, eu já tinha, tipo... E assim, falar... E também, tipo, uma coisa... Não... A gente também falava para as pessoas também, sabe? Pô, fulano fez isso, não é legal, sabe? E outras pessoas também tinham ciência, sabe? Às vezes a gente reclamava. As pessoas, às vezes, esperam muito da gente e a gente reclamava pra alguém, sabe? E aí, tipo, uma dessas pessoas também que eu reclamava, que era das pessoas mais próximas pra mim, que, tipo, pô, já conversava, já falava sobre tudo isso. Tipo, ela chegou no rolê e, sei lá, começou a beber e falou assim, ah, eu fico bêbada com X lata de cerveja. Mas eu trouxe o dobro porque é rolê. Eu parei e pensei, tipo, rolê, galera? Porque, tipo, eu também sou assim, pô, beleza, igual, tipo, a gente vai tomar 2 energéticos e uma garrafa de rum, mas vamos levar 3 energéticos, porque, sabe? Sim. Tipo, então assim, ó, ok, fechou. Aí ela tava lá aproveitando, a gente tava lá, pá, bebendo, tentando socializar, mas, tipo, já tava acontecendo algumas coisinhas, tipo, das pessoas fazendo, tipo, roubando bebida, as pessoas tendo os mesmos comportamentos de sempre, então foi só um negócio que, tipo... Pô, roubando não. Mas vamos deixar claro, se você tá aí entre amigos, você não pega a bebida de um amigo sem trocar ideia antes, né? Né? Tipo assim, é um bom senso, você não vai, sabe? Se não tá pré-estabelecido que você pode ir lá e pegar a bebida daquela pessoa, você não faz. E era pior, porque essa pessoa que tava roubando bebida nem era amiga nossa. Era amigo de uma das pessoas desse grupo de amigo nosso que é o elo mais fraco, né? Que tipo falou, sei lá, chamou. Ninguém curtia essa galera que foi, mas eles foram. E estavam roubando bebida, roubando comida, então assim, igual a gente falou, roubando, não. Mas assim, se você chega no rolê e mete a mão numa bebida que não é sua. Pô, mas você tá exatamente. Você não mete a mão numa bebida do seu amigo sem avisar ele antes, que você vai, tipo, pegar numa... Sabe? Não fez sentido pra mim. Mas enfim, eu usei roubando mais como um... Sabe? Mas teu ponto tá totalmente certo.
Enfim, e daí chegou num ponto, daí, tipo, essa pessoa que trouxe as bebidas bebeu a quantidade que ela falou, uma a mais do que ela falou que ia ficar bêbada, e tava passando mal. E daí eu fui lá, falei, sentei, não sentei, né, porque eu não tinha pra sentar, mas fui lá, dei água, tipo, dei, catei se tinha comida, dei docinho, sabe, falou, ó, relaxa, bebe água, se hidrata. Tipo, eu também, quando as pessoas. O método que eu sei que funcionava comigo, pelo menos quando eu tava muito bêbada, eu tento fazer com os outros é. Eu explico a biologia, tá ligado? Eu fico, vai tomando água, porque daí tu vai tomando água e água é solvente. Às vezes nem tá certo, tá bêbado, fazer o que, mas tipo, que água é solvente, que daí tu vai botar mais água, vai fazer um negócio do teu fígado, vai tirar o álcool, vai fazer xixi. E eu vou falando isso pra pessoa quando eu vou mandando ela beber água, porque daí teu cérebro vai funcionando e já vai queimando o álcool. E daí, tipo, fiz isso, mas também pensei, eu não vou ficar de babá, porque também não foi pra isso. Tipo, eu me prometi que essa festa eu queria pelo menos a última vez tentar aproveitar, sabe? 2 segundos que tu tira o olho da pessoa e tu volta, ela voltou a beber mais. Ela, tipo, sei lá, bebeu uma latinha mais, 2 latinhas mais, não sei, bebeu outra bebida. Agora eu não lembro que faz tempo também, mas, tipo, a pessoa bebeu mais e começou a passar mais mal e, tipo, né? Queria chamar o famoso do Hugo e não sei o quê. E, tipo assim, eu me senti muito mal, foi muito difícil pra mim. Tipo, naquela hora eu parei e pensar, tipo, realmente eu me botei em primeiro lugar, sabe? Eu falei, não. Eu já tentei ajudar, e quando eu tentei ajudar e fazer a pessoa ficar melhor, ela tomou a escolha e ela quis beber mais, sabe? E, enfim, foi outra pessoa que ajudou, que cuidou, que ajudou ela, enfim. Isso foi uma coisa que, sei lá, ficou, sabe? Marcou bastante minha mente em relação, tipo, à amizade, sabe? Uma pessoa que, tipo, tava próxima de ti, que tu já reclamava, que já sabia, tipo, de tudo que acontecia na tua vida. E, tipo assim, tu não saber se enxergar também quando tu tá se botando num padrão igual, tá ligado? Com certeza. Mas, enfim, depois que aconteceu isso, aconteceu 2 mais coisas depois, né, em relação com a amizade dessa pessoa, porque, tipo, mesmo isso acontecendo, eu ainda, mesmo tipo, chateada e quebrada, eu ainda tentei manter, sabe? E no fim, tipo, sei lá, foi triste, porque tipo, acabou do jeito que acabou. Aconteceu, mas assim também, né, a vida e isso. É uma coisa que me fez aprender muito, é uma coisa que, tipo, eu não faço mais, sabe? Até porque quando tu falou antes, sabe, tu teve algumas amizades aqui, a gente teve, eu falei que eu não sinto, porque, tipo, depois eu também tive muito tempo pra pensar e até depois que aconteceu aqui, que é em relação de amizade, mas também entra um pouco em relação familiar, sabe? Eu percebi que eu tinha que elevar o meu nível sabe? Porque senão eu tava só trazendo sofrimento e coisa negativa pra mim, pra outra pessoa e pras pessoas que estão à volta, sabe? Sim. Mas, só tipo, não. Mas, tipo, eu também, igual tu falou, sabe? Se tivesse uma conversa e não sei o que, e tu falasse tudo que aconteceu e a pessoa tem 2 caminhos, tipo, eu também não teria. Eu sou uma pessoa, tipo, eu acho que a gente também, a gente perdoa muito fácil. A gente tem, às vezes, que se policiar pra ser mais duro. Porque, tipo, eu perdoo muito fácil. Muito, muito fácil. A gente perdoa fácil, né, gente? É o problema de quem faz o que a gente faz. Okay. Muita coisa a gente só esquece. Muita coisa só, tipo... É verdade. Ou, tipo... Muito sentimento negativo só passa. Sim. E também, como eu sou uma pessoa que eu tento botar mais paz no meu coração, É. acaba que, tipo, eu sou muito fácil pra eu justificar o que os outros fizeram, sabe? Tipo, ai, a fulaninha falou mal de mim, saiu falando mal de mim porque talvez ela se sentiu assim, assim, assado. E, tipo, eu poderia ter feito melhor, mas, tipo, o que eu posso fazer? Eu também podia ter feito... Tipo, se eu penso que eu podia ter feito melhor, eu também perdoo muito fácil, sabe? Porque eu penso, não é justo ficar, tipo... Sabe? Eu acabei de lembrar uma coisa também, tipo... Tem pessoas que não fazem mais parte da minha vida que passaram, tipo... Por momentos... Não importantes da minha vida, mas por pontos, tipo, fortes da minha vida, principalmente nos últimos 2 anos, que aconteceu, tipo, realmente muita coisa. E no fim... Tu também sente uma necessidade, tipo, não é necessidade, mas sente uma falta de... Essa foi a única pessoa que experienciou isso comigo, sabe? Tipo, eu não tenho ninguém pra falar, tipo... Ninguém vai me entender a esse ponto, porque a pessoa meio que quase que experienciou comigo, sabe? Porque a gente é próxima. Sim. A gente fica... Será que essas coisas que eu preciso conversar e lidar ainda vão ficar perdidas pra sempre dentro do meu coração e da minha mente, sabe? Sim. Eu acho que, tipo, eu fui tão chata em falar um negócio do humano, tá ligado?
Porque é isso. A gente nunca vai ter o tempo que a gente passou também de volta, tá ligado? Tipo, a gente tem que saber se respeitar, e isso. Mas também a gente não pode esquecer A maioria das amizades são ciclos. São, tipo, Ciclos. pessoas que vão passar por um momento, tipo, elas vão ter um momento em que elas vão estar na sua vida e o lance é esse, é, tipo, desfrutar dessas amizades, sabe, de forma benéfica pros dois, se respeitando. Tipo, quando essas pessoas forem passar pela sua vida, não deixa essa pessoa passar por cima de você, entendeu? Sim. Porque é esse... Ela sempre vai fazer parte da tua vida, né? Exatamente. Então, o que você pode fazer é, você quer que essa pessoa faça parte da sua vida? As suas opções são deixar ela passar por cima de, né, nesse caso, deixar ela passar por cima de você, ou trocar ideia com ela e tentar corrigir para ela continuar, ou, né? Porque vale a pena você ter um amigo, se for para, tipo, ser um desses casos em que a gente falou, uma situação onde a outra pessoa não tem um respeito mútuo por você, sabe? Tipo, não é um respeito igual. Vale a pena? Porque, tipo, Acho que não. sei lá, é muito louco porque esse negócio de passar por coisas da sua vida e se respeitar. Nesses últimos 8 meses que a gente não teve. A gente não teve, tipo, sei lá, eu conheço algumas pessoas, teve alguns amigos, mas, tipo, a gente não teve amizades, pessoas que também passaram pelas coisas. Então, acabou que nesses últimos meses, não é que eu e o Gabriel a gente não passou por coisas. A gente passou por coisas sozinhos, entendeu? Sim. E a gente percebeu como. É muito louco, mas uma coisa que a minha mãe me fala muito, que, tipo, quando eu parei, tipo, fui cada vez tendo menos amigos, ela ficava tipo, mas tu não pode não ter amigos, mas tu não pode viver assim, mas tu... Tipo, a minha mãe tem uma coisa que ela tem muito medo da escuridão e de olhar pro abismo, de fazer coisas que possam te puxar pra uma coisa, sabe, negativa. Só que isso é um pensamento, e eu sei que várias pessoas mais velhas ou várias pessoas têm esse pensamento, sabe? E uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses foi que esses últimos meses que eu passei sozinha só me fizeram querer ter mais amigo e entender mais sobre a amizade. E agora, esses últimos meses que eu passei sozinha, eu consigo, se eu for começar uma relação de amizade, eu consigo ter uma relação de amizade mais saudável, sabe? Então, esse negócio, às vezes, ter amigo é bom também, mas não tem problema, às vezes, precisar de se isolar pra se entender e se curar, sabe? Porque, tipo, também, às vezes, eu sinto que a gente também teve muito esse receio por muito tempo. A gente sempre chegava, a gente não vai mais sair. A gente não mandava mensagem pra ninguém, daí ficava 2 meses sem ninguém sair. Daí eu e o Gabriel, a gente tava louco pra fazer alguma coisa pra sair de casa. Daí a gente falava, vamos mandar uma mensagem, vamos combinar um rolê, porque, tipo, pelo menos a gente sai. Sabe? E, tipo, mas eu sinto também que era um pouco, tipo, daquela vozinha no fundo da cabeça da minha mãe falando, você não pode, e eu achar, tipo, o que isso já é um sneak peek do próximo episódio. Pode crer. Mas o que o Gabriel falou também, mas tipo, não, sabe, os dois. Amizade, é porque o mundo é tão subjetivo, tipo, você tem que ter amizade, mas você também pode estar. Então, Não, mas como eu falei, se é uma parada que é em ciclo, não tem problema ter períodos em que você não vai ter, em que você vai estar um pouco mais sozinho, um pouco mais introspectivo, um pouco mais refletindo. É importante você parar e ter esse momento, porque isso que você falou sobre a sua mãe é o problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não consegue ficar sozinha porque não consegue ter uma conversa aqui, ó. Tipo, a maioria das pessoas tem medo de, tipo, encarar os problemas que elas de fato têm, sabe? Porque se você não descobre, né, mas se você não escancara que você tem um problema, sabe? Quem não vai no médico não tem doença. Não que isso seja verdade, pelo amor de Deus, mas é só uma frase que, tipo, algumas pessoas falam, sabe? Se você não, sabe? Só descobre quem vai atrás. Então, assim, as pessoas têm que passar a ter esse tempo em que você fica introspectivo, em que você resolve as suas brisas interior primeiro e depois você vai, tipo, ter uma amizade. E foi o que a gente fez. A gente, tipo, teve muitas relações tóxicas com amigos nos últimos anos e esses 8 meses foram bons pra gente pensar, sei lá... Pra gente entender... Não cometer os mesmos erros, pra gente... Sim, pra entender que sim, a gente sente falta de ter amigos, porque foi uma coisa que, tipo, talvez, se isso vem na minha cabeça, lá no começo desses 8 meses a gente parou e ficou, tipo, enfim, realmente não tem solução, a gente vai não ter amigo pra sempre e é isso, sabe? Sim. Mas tu passar esses meses sozinho também te faz entender que você quer amigos, tem que entender que você tem que, sei lá, tu não pode também construir um personagem do que tu acha que é uma pessoa na tua cabeça, tem que entender ela como um humano, que tu tem que também
Tu não pode querer mostrar pros outros que você não é humano, você também tem que fazer os outros entender que você é humano, você tem que se abrir, Pô, ser vulnerável. Porque é uma parada que pega muito também, né? Que é a questão de expectativa. Expectativa. Sabe, você também tem que saber controlar tanto as suas expectativas quanto a expectativa você vai criar nas outras pessoas a respeito de você. Eu não tinha pensado, tinha falado feito com a Deus, não tinha pensado no quarto, mas o quarto, a expectativa é ótimo. Enfim, muitos assuntos, muitas coisas. A gente tem muita coisa pra falar, muita história pra contar. Porque, tipo, a gente contou o quê? 4 histórias, 5 histórias sobre a amizade nossa. A gente tem... E sobre um assunto, né? Amizade, a gente não vai estar aqui falando, a gente vai falar sobre, tipo, a brisa sobre tudo. Isso daqui é só o começo do começo. Igual a gente falou antes também. Vocês também fazem parte da nossa session. Então, assim, pode ser que alguma hora a gente fale sobre isso de novo, com o que vocês contaram, com outras histórias, com coisa que a gente lembra, com coisa que a gente brisou fora daqui, sabe? Ou ligando com outras coisas que a gente já falou pra vocês e consegue transformar, tipo, juntar de novo e voltar no... Sim. Isso aqui é realmente só a gente botando pra... É como se fosse a gente fazendo uma sessão de terapia em que a gente só fala, e vocês podem só falar também, sabe? É uma conversa entre amigos. Vocês são os nossos amigos. Sim. Todo mundo que compartilha de ideais parecidos com os nossos e está, tipo... esqueci a palavra agora. Mas tem vontade também, não de debater de uma forma, tipo, debater, mas de debater, de conversar e de... uma rodinha. É uma rodinha, o que a gente quer, sabe? Joga aí a ideia e é isso. Bom, é isso. Então acho que o de hoje é isso. Prazer. Né? Foi muito bom conversar contigo. Foi muito bom conversar pela contigo. Milionésima vez. Mas foi muito bom, né, poder compartilhar isso com mais gente. Eu espero que alguém assista. Porque é muito louco. Por mais que eu sei que eu estou olhando para uma câmera, eu consigo enxergar também... Isso vai tocar alguém. Eu consigo enxergar a esperança que tem atrás e... E assim, você ouviu, não curtiu? Mano, beleza. Não vai procurar alguma coisa. Também, mas não tem que falar pra gente, tipo, nossa, chipai. Mano, se é isso que você pensou, eu não tenho que saber o que você pensou, entendeu? Você tá ouvindo o que eu penso porque você quer. Ou porque você teve curiosidade. Entendeu? Vai falar uma parada negativa, mano. Gente, a vida é uma só. A gente vai desperdiçar tempo emanando energia negativa nesse mundo? Não, gente, positivo. Vai um amigo, mano. Bom, mas é isso. É isso. Obrigado pela atenção de quem assistiu até aqui. Até a próxima session. Até a próxima session.